Amém. Estenda suas mãos para cá, como abençoar a vida desse servo de Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua graça, a tua misericórdia. Nós estamos aqui reunidos nesta manhã para ouvir dos céus, através da vida do nosso pastor Fernando, aquilo que o Senhor tem nessas escrituras. Venha, Pai amado, tire, Pai amado, todas as escamas dos nossos olhos, abra os nossos ouvidos espiritual, para que nós possamos realmente ver, compreender e viver essa palavra que vai ser ministrada nesta manhã. Pai, nós consagramos a vida dele em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Posso ouvir uma amém da igreja? Glória a Deus. Amados, é um privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez. E hoje, antes de assentarmos, vamos ler a palavra de Deus. Eu gostaria que pudéssemos abrir em Filipenses, no capítulo de número 2. Filipenses 2. E nós vamos ler e sentar. Filipenses 2. E diz assim a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si. Diga, cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Diga, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Amém? Toma o teu assento. Enquanto está sentado, fala com o irmão e diga assim: Jesus Cristo é o Senhor. Fala com 3 fiéis, mas fala com muita fé. Sacode o irmão, diga: Jesus Cristo é o Senhor. Sacode ele nessa manhã, diga: Ele é o Senhor. Aleluia. Amados, esse mês de agosto, nós, pela graça de Deus, escolhemos falar sobre autoridade. E temos estado a falar sobre esse tema aqui com os irmãos. Na verdade, há uma mensagem do pastor Cassiano que falou muito ao meu coração. E em função desta mensagem e nas minhas meditações, eu percebi da parte de Deus que era o tempo de, enquanto igreja, mergulharmos nesse tema. O pastor Cassiano trouxe, nós, na altura em que fizemos a combina de ser o pastor a pregar, não tínhamos acertado o tema, deixamos Deus ministrar o seu coração, então ele escolheu aquele tema, só que depois, em função daquele tema e já algumas coisas que Deus vinha falando ao nosso coração, nós percebemos, não, vamos mergulhar nisso porque aqui há alguma coisa que Deus quer fazer na igreja. Amém? O tema da autoridade, meus irmãos, é fundamental. Nós não podemos ter um desenvolvimento espiritual sem percebermos bem o princípio da autoridade.
E o pastor Cassiano, ele trouxe aqui alguns princípios muito importantes. Pastor Bruno, eu tive o privilégio de ouvir, embora não estivesse aqui presente, mas fiz tempo para ouvir a sua mensagem. Também trouxe coisas muito ricas aqui sobre a autoridade, onde ele falou mais sobre o aspecto da autoridade espiritual. Entretanto, hoje o objetivo é partilharmos sobre a autoridade, mas nós vamos olhar para Jesus. Nós vamos olhar para Jesus e percebermos a autoridade. Como é que se processa a autoridade? Ele é o Senhor, nós lemos aqui. Ele é o dono de todas as coisas. Todas as coisas, elas se completam em Cristo. Ele deu o início e ele dará o fim. A primeira palavra foi dele, a última também será. O poder e o domínio e a autoridade sobre toda a criação está em Cristo Jesus. Essa verdade precisa ser percebida, encruada dentro da nossa alma e do nosso espírito, porque é aqui onde começa o entendimento do que é autoridade. Se não percebermos Cristo, nós não entendemos a autoridade. Se não entendermos quem Ele é, o que Ele representa, o seu poder, a sua extensão, vai ser muito difícil compreendermos qualquer outro tipo de autoridade. Em Cristo é onde tudo começa. Entretanto, nós temos desafios, porque o Cristo, ele vai se apresentar como autoridade, porque é autoridade, no modelo correto. E o modelo correto da autoridade, ele tem desafios de percepção sobre aqueles que estão debaixo dessa autoridade. Porque o modelo correto da autoridade, ele se estabelece na sua própria força e seu poder, sem a necessidade de forçar aos outros. Ele é autoridade. Quer tu queiras, quer não. E ele não vai te forçar a estar debaixo da sua autoridade. Por um tempo. Vai chegar um momento em que ele vai dizer, acabou a brincadeira, isso agora vai ser da forma que eu decidi como vai ser. Mas por muito tempo, ele vai deixar que tu respondas de forma genuína à sua autoridade ou não. E este é o grande desafio, às vezes, de nós estarmos e entendermos em Cristo a autoridade sobre tudo e sobre todos. Inclusive, foi o desafio das pessoas que conviveram com Ele, porque ao convivermos com uma autoridade de muito perto, de olharmos ela no olho, podemos não reconhecer mais depois a força que está nesta autoridade. Nós podemos achar que é só um homem, podemos achar que é só mais uma pessoa, é só o meu pai, é só mais alguém. Só que esta pessoa está imbuída da autoridade se tiver. E nós vamos precisar entender isso. Mas o princípio espiritual da autoridade, ele tem que ser percebido por nós em diversos aspectos. Cristo, nós não vamos poder olhar para ele num único ângulo. Nós vamos precisar olhar para ele em diversos ângulos. Ele não está visto apenas como o Deus Todo-Poderoso. Ele está visto também como aquele que é simples e humilde. Como aquele que senta na mesa conosco, que bate a porta para entrar numa casa que é dele. É aquele que é gentil, embora ele seja o Todo-Poderoso. E o desafio nosso vai ser termos a percepção de que esse Cristo que é o Todo-Poderoso também é um cordeiro. O cordeiro é um bicho que se tu assustas, ele foge. Ele é sensível, por um lado. Ele não vai estar sempre naquela posição. E a flexibilidade, a sabedoria, o cuidado de nós sabermos lidar com a autoridade de Cristo nos diferentes aspectos é o segredo para termos intimidade com Ele. Porque muitos, se olharmos para Ele só como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não estamos a ver a figura completa. Porque essa figura pode ser até assustadora, que você não quer se aproximar dele. E, de fato, quando ele levanta da cadeira para fazer o seu trabalho, sai de perto. É mesmo ele. Ele tem força, ele tem poder, ele tem autoridade. Sai, foge, corre. Muitos, inclusive, sabem disso. Nós que vamos à presença de Deus com muita frequência, há momentos que tu estás na presença de Deus, tu não ousas levantar os teus olhos. Eu entrei no meu escritório, pastor Ronildo, não tinha ninguém. Eu estou sozinho a orar. Baixei a cabeça. Mas o medo que eu estou com levantar os olhos, porque a presença dele está ali, eu disse, eu não posso olhar. Porque eu reconheci, tem uma autoridade, tem uma presença, tem uma força aqui nesse lugar. Eu nem quero mover um dedo, ai de mim, se ele me vê. Já viram quando uma autoridade está passando nos lugares, as pessoas ficam em sentido, dizem, pai, não pode ver aqui, ai de mim, que faço um movimento, ainda me prendem.
Quando estamos diante de uma autoridade, nós reconhecemos o poder dela, a força dela. Você diz, "Epa, esse indivíduo que está aqui, ele até é animado, mas se ficar chateado, eu vou preso. Acabou a minha carreira." Então, nós vamos ter que reconhecer Cristo nesse lado, mas também ao lado em que Ele relaciona-se conosco de forma muito simples, cotidiana. O mesmo que você não consegue se mover diante dele é o mesmo que te agarra no colo, te abraça. É o mesmo que tem paciência com as tuas birras. Você diz, não quero fazer, não quero fazer. Ele vem, calma, em amor, abraça. Mas, diga assim, tudo começa nele. Tudo termina nele. Ele não é só o princípio, ele também é a conclusão. Então nós vamos ter que entender que tudo está em Cristo. Mas vejam, nós vamos ter que entender que existe uma crise da autoridade no mundo em que estamos a viver hoje. Mas essa crise da autoridade não é atual, não é só nos nossos dias. Há momentos na história da humanidade que a crise moral afeta as autoridades. E houveram momentos mais críticos da história, onde a moralidade estava muito baixa e, por causa disso, as autoridades perderam o seu valor, perderam a sua posição. A crise da autoridade que nós estamos a ver, ela não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem e houveram eras muito difíceis. Por exemplo, eu me lembro do texto de Elias. Elias foi um profeta levantado num dos tempos piores que podia ter uma crise de autoridade. Uma crise moral crítica. O sacerdócio corrompido. A política corrompida. Os líderes da nação, os reis, que deveriam ser pessoas que levavam o povo à postura correta e a fazerem coisas certas, estavam a levar o povo à idolatria. Trouxeram profetas de Baal para a nação. Ou seja, a política estava corrompida. Os negócios estavam corrompidos, porque Jezabel trazia outros mercadores de outros países para fazerem negócios em Israel com base naquilo que eles estavam a ganhar da feitiçaria que praticavam. Portanto, o mundo dos negócios corrompido, o mundo da política corrompida, nós estamos a ver que os profetas estavam corrompidos. Elias se levanta e Elias, ele tem dificuldade, ele olha e ele diz, epa, está tudo perdido. Ele vai fazer uma oração. A Bíblia diz que ele entrou na presença de Deus, ele disse, Senhor, só fiquei eu, não tem mais ninguém. Porque os sacerdotes não estão, os profetas não estão, os homens que podiam trazer recursos também estão todos vendidos a Baal, não tem mais ninguém. Mas Deus diz a Elias, eu reservei para mim um remanescente. Elias, há sempre um grupo que eu vou conservar o coração deles em todas as gerações. Irmãos, nós podemos estar numa crise de autoridade e olharmos às vezes para as autoridades religiosas e vemos um caos. Olhamos para as autoridades políticas, um caos. Olhamos para aqueles que são empresários, um caos. Não há fidelidade em lugar nenhum. Deus reserva sempre um remanescente para si. Há um grupo, sim. Se calhar nós estamos à procura no lugar errado. Eu estou à procura de um pastor fiel no Instagram. Posso não encontrar lá. Porque esse está a fazer o seu trabalho. Não tem tempo às vezes para postar. A sério, não dá tempo. Porque eu tenho que conversar com esse, eu tenho que trabalhar. Eu não posso ficar a postar o tempo todo. Então, eu tenho mais que trabalhar do que postar. Portanto, se alguém fizer esse serviço para mim, graças a Deus, então a mensagem vai mais longe. Nós queremos isso, mas eu não posso perder tempo se eu tiver a fazer o trabalho de forma séria. Muitas das vezes, as pessoas que estão... O remanescente, ele está escondido, porque ele está ocupado. Então você vai ter que ter trabalho para encontrar. Não se encontram coisas valiosas no caminho. Eu tenho um amigo que diz sempre isso. Ele diz, você não vai estar a andar e vai pancar num diamante. Não, vai ter mesmo que trabalhar. Vai ter que ir a fundo nas coisas. Então, as pessoas existem, sim. Existem ainda pessoas fiéis. Existem profissionais fiéis. Existem políticos fiéis. Existem pastores fiéis. Existem homens fiéis. Nas diferentes áreas existem. Nós precisamos nos dar também o trabalho de procurar. Tens de dar o trabalho de procurar. Não, a primeira que você encontrar, você se associar a ele, pode não dar certo. O fato de haver uma crise de identidade não quer dizer, meus irmãos, que as autoridades perderam o seu valor.
Toda a autoridade foi estabelecida por Deus, diz as Sagradas Escrituras. Se esta autoridade está perdida, não quer dizer que ela deixou de ser autoridade. Ainda é autoridade, mesmo na sua perdição. Mas perdeu a moral, certo? Mas ele está na cadeira, cuidado. Não se meta com ele. O poder ainda está nas suas mãos. Então, mesmo que você esteja a ver uma crise de identidade, não deixe entrar no teu coração a disposição diabólica de atacar as autoridades. Não, nós não somos dos que atacam a autoridade. Nós oramos pelas autoridades. Nós ajudamos as autoridades. Tem alguém comigo? Nós não atacamos a autoridade. Irmão, o que é um ataque à autoridade, pastor? Um meme pode ser um ataque. Porque aquela autoridade que falhou, e você agora está a espalhar o meme, é um pai de família também. Não esqueça disso. É um homem como tu, que cometeu uma falha, por exemplo. Ele cometeu uma falha pública. A atenção tem que ser chamada pública. E é você que chama a atenção? Você que ele pôs lá? A sua partilha adiciona valor? Que tipo de edificação é que você está fazendo? Irmãos, nós estamos num tempo perigoso, onde diabolicamente estamos a ser conduzidos a confrontarmos as autoridades sem a autorização divina e sem o momento certo. Não. Queridos, homens e mulheres que crescem espiritualmente, e eu creio que essa é uma igreja madura espiritualmente, não faz memes de autoridades. Nós não partilhamos isso, nós não participamos disso, nós não sentamos na mesa à roda dos escarnecedores. Posso ouvir um amém? Nós levamos aquilo que é a palavra de Deus mesmo para as autoridades. Temos tido esse privilégio da parte de Deus. Com humildade. Quando estamos a falar com o líder, tem que ser com humildade. Mas ele está errado, mas fala com humildade. Ele ainda é o líder. Fala bem. Você vai falar com o teu pai dentro de casa. Não confunde. Ele é o pai. Vai dar errado. O princípio da autoridade entre nós homens é muito importante ser percebido. Porque nós não vamos conseguir transferir respeito a Deus se não tivermos respeito entre nós. Começa aqui, irmãos. A Bíblia diz, não vais conseguir amar a Deus que não vês, se você não ama o irmão que você vê. E esse princípio precisa ser muito bem percebido por todos nós. Se nós, veja que o que acontece com a crise de identidade é que muitos fogem do lugar. Eles já não querem ser líder. As pessoas não querem os lugares de autoridade mais. Por quê? Eu não quero ser igual àquilo que eu mesmo critico. Eu critico políticos, logo não quero ser político. Mas eu estou a sonhar com o dia em que vamos ter novamente, especialmente cristãos, a quererem ir para a política. A chegarem a dizer, pastor, eu quero ser um governador. Eu tenho esse sonho. Eu quero ser um ministro. Eu quero ser um administrador local. Por quê? Tem muitos buracos na estrada. Eu quero ir lá mudar essa realidade. Eu quero ser um instrumento de Deus. Mas como falamos tão mal da política, eu não quero ser aquilo que eu mesmo falo mal. Então, obviamente, e até lá dentro, Deus me chamou para aquilo. Eu sei que eu tenho que estar ali. Mas como participei de muita roda de escarnecedores sobre aquele assunto, já não posso mais lá sentar, porque fica mal. Como é que eu que falava dos políticos, agora eu sou um político? Estou mal? Alguém está percebendo o que estou a dizer? Irmãos, cuidado com as palavras que nós usamos, porque Deus às vezes tem um projeto para ti. Mas o fato de você se posicionar contra aquilo que é mesmo de Deus para a sua vida, você já não consegue mais ir lá. A vergonha te consome. Diz, não é você que falava mal dos políticos, agora estás na política. Deus me mandou. Ficas envergonhado, porque você deveria ser alguém que se levanta com um posicionamento divino. Então, a crise das autoridades não pode nos fazer nem combater as autoridades, nem eliminar as autoridades. Então, o que acontece, geralmente, em épocas de crise da autoridade, as pessoas eliminam as autoridades. Assim, nós não precisamos de um líder. Vamos viver sem líder. Aliás, esse que está aí também não é meu líder. Eu estou aqui por enquanto. Depois saio. Só estou aqui por... Nós eliminamos as lideranças e as autoridades. Não se vive sem autoridade.
O mundo foi criado debaixo da autoridade divina e ele transfere a autoridade em todos os setores. Não existe. O pior momento da nação israelita foi quando eles ficaram sem autoridade. A Bíblia diz, não havia autoridade, cada um fazia o que bem queria. Sabe o que aconteceu? O Egito dominou Israel, Babilônia dominou Israel, a Grécia dominou Israel, Roma ocupou Israel, mas nunca nenhum desses impérios poderosos, com muita força, nunca nenhum desses impérios eliminou uma tribo. Fez uma chacina ao ponto de matar uma tribo inteira. Eles, entre eles, sem autoridade, porque não tinha ninguém para governar o país. A pior chacina que acontece, o pior estado espiritual dessa nação aconteceu quando eles eliminaram as autoridades. Porque havia uma crise de autoridade, esse ano não precisamos de líder, ficaram sem líder. Resultado, uns violaram uma menina, depois eles cortejaram, deixaram a menina morta na porta da casa do pai. O pai acordou e disse, mataram a miúda, cortou a miúda toda, dividiu a miúda, distribuiu em cada tribo um pedaço da filha dele. Depois os outros se levantaram e disseram, quem é esse que violou a miúda? Era um da tribo de Dan, então vamos lá. Mataram 70.000 homens, caíram no mesmo dia, porque não havia regra, não havia autoridade, não havia alguém que dissesse, perdoa, irmão. Não, mataram. Quem matou? Vamos ver quem matou. Tem que ter uma autoridade para regular o processo. Não, vamos matar todos. Mataram todos da tribo, porque não havia regra. E quase que eliminaram uma tribo inteira. Eles sozinhos depois refletiram e disseram, o que é que nós fizemos? Em Israel vai ficar sem uma tribo. Depois eles próprios tentaram proteger os homens daquela tribo para trazer de volta. O pior estágio da nação israelita não foi quando eles estavam sob domínio de outro, porque tinham autoridade. Mesmo que foi a autoridade errada, foi quando eles estavam sem autoridade. Não existe um contexto em que podemos ficar sem autoridade, meus irmãos. Nós precisamos das autoridades. Alguém está dizendo, eu tenho uma autoridade errada. Dê graças a Deus por ele. Porque tem uma autoridade. Ele vai pôr ordem. Não, mas ele está fazendo as suas, ele está... Agradeça a Deus. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Ainda bem que temos esse líder, vamos refletir. Ainda bem que temos, vamos orar mais. Ainda bem. Então, Deus, ele vai preservar as pessoas, mas não as que atacam as lideranças. Então, nós vamos ter que perceber que a crise de identidade não nos dá o direito de atacar. Sempre tem um remanescente. E nós só temos que procurar. Às vezes não estamos a procurar da maneira certa. Eu encontro nessa sala 300 pessoas que eu digo, graças a Deus, há um grupo. Então, olha para trás e diz, você faz parte do remanescente. Olha para trás, vê a cara deles, vê. Esses são remanescentes, são fiéis. Há rebeldes aqui? Há pessoas que querem matar a autoridade? Não. Aqui nós somos todos do grupo dos remanescentes. Amém? Olha só, presta atenção, meu irmão. Eu vou pedir que prestem muita atenção, porque eu vou falar muitas coisas em curto espaço de tempo. Quando Jesus se encontra com Pedro, a primeira reação de Pedro é a reação correta. Pedro, se falarmos de autoridade, foi a pessoa que recebeu da parte de Cristo a responsabilidade de conduzir o processo, quando Cristo partiu. Então, a primeira transferência da autoridade acontece de Cristo para Pedro. E nós, quando estamos a olhar o contexto da autoridade de Cristo, ele recebeu todo o poder. Foi-me dado todo o poder. E ele transfere a responsabilidade de conduzir o grupo, que ele está a transferir também, o mesmo nível de poder, ele não diminuiu. Ele disse, foi-me dado todo, agora eu vou vos dar só uma parte. Ele deu tudo. E escolhe uma pessoa para fazer isso. Ele escolhe Pedro. Então, isso para nós deve ter alguma importância. Jesus Cristo não é só um personagem bíblico, provavelmente o maior líder que passou sobre a face da terra. Não tem comparação. Os ensinos de Jesus Cristo são incomparavelmente mais difundidos em todo o globo terrestre. Então, a autoridade, a primeira transferência da autoridade que ele está a fazer é muito importante. E entendermos Pedro é fundamental.
para percebermos se nós também estamos aptos. Quando Pedro se encontra com Jesus e Jesus chama Pedro para andar com ele, Pedro diz: Senhor, eu não, confundiste. Você não estava bem. Aparta-te de mim, Senhor. Eu não sou digno. Como é que eu vou andar contigo? Um bruto como eu? Não é possível. Você está chamando outra pessoa. Irmãos, se houver humildade em nosso coração, a reação é a mesma. Nós vamos olhar para o chamado divino, e eu sou desses. É muito frequente. Eu olho para Deus e digo: Deus, não sou eu. Não sou eu. Essa escolha... Não, vamos ainda conversar. Qual é a ideia? Qual é a missão? Porque não estou a ver que seja eu a pessoa indicada para ir ali. Eu sou dali, não faço parte disso. Eu não tenho credenciais, não entendo. Então, Pedro, ele tem a perspectiva correta. O coração dele está bom naquele momento. Pedro, ele reconhece a autoridade de Cristo, reconhece o valor da autoridade que estava a chamá-lo para trabalhar com ele. Ele diz: Senhor, essa é uma missão muito grande. Não é para uma pessoa como eu. O coração correto diante de uma autoridade é esse. Então, o fato de haver na altura mesmo uma crise não impediu com que Pedro reconhecesse em Cristo parte do remanescente. Pedro olhou e disse: Senhor, eu sei que estamos num momento difícil, mas eu não tenho capacidade de seguir. Você é a autoridade de verdade. Você é o Senhor de verdade. Quem sou eu para estar contigo? Não sou digno disso. Irmãos, cabe a nós estarmos na posição correta. Então, Pedro, ele tem este posicionamento. Cristo, ele faz a recuperação da autoridade. E essa recuperação não é apenas no nível espiritual e religioso. É num contexto geral. Preste atenção que Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. O domínio terrestre, ele foi transferido aos seres humanos. E ele foi resgatado em Cristo Jesus. Só que a autoridade, quando é delegada, ela é transferida. E quando eu transfiro uma coisa, eu preciso que a pessoa que recebeu assuma. Ok? Esta pessoa que recebeu, ela vai ter que assumir. Se eu for um líder sério, como é o caso de Deus, eu transferi. Eu posso vir cobrar responsabilidade, mas eu vou cobrar de quem eu transferi. Não do terceiro ou quarto, caso isso seja transferido de volta. O que Cristo faz, ele recupera alguma coisa que a humanidade perdeu. A humanidade perdeu a autoridade, porque ela transfere a autoridade que lhe foi dada por Deus para o demônio. Porque a influência é quem estabelece a autoridade. E a influência que impera não é dos ensinos divinos, é dos diabólicos. Portanto, quem está a exercer a autoridade não é Deus, é o diabo. O mundo jaz no maligno. Então, a influência que está no mundo está associada à transferência da autoridade. Vou fazer aqui um rápido teatro. Preciso de 4 homens. Mas preciso de um bem alto. Quem é mais alto aqui? Não, Abdel. E preciso de um bem pequeno. Pronto, bem, pode vir. O André não está, né? Então, fica aqui. Tem que ter um baixinho. Sim, fica aqui. Vem, isso. Fica aqui, isso. Tu fica aqui. Mediclides fica lá. Tu ficas aqui logo depois dele, ok? Isso. Fica lá. Fica aí no meio. Ok, tá bem. Então, olha só, o que temos aqui? Dá só esse... Quem tem aí um iPhone 17? Não, eu não vou dar o meu. O que nós temos aqui? Diga Cristo. O homem. O diabo.
Diga, o homem resgatado. Ele é uma bênção, ele é uma bênção. Quando Deus criou o homem, Deus deu autoridade ao homem. Disse domínio sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves. Deus deu uma boa coisa ao homem. É bom o que Deus deu? É um bom telefone. Para os padrões atuais, ele pode fazer muita coisa. Mas esse é da Solange. Agora, o que aconteceu aqui? A autoridade que foi dada ao homem foi transferida para o diabo. Entrega. Ok. Cristo, Deus, mais uma vez, vai dar autoridade ao homem. E o homem agora deu autoridade. Não, fica aí. Agora, a pergunta que eu faço aos irmãos é: ele pode ir ali buscar? Não. Quem tem que ir buscar? Alguém está a perceber? Ele deu inicialmente, mas esse é quem transferiu. Quem tem que ir lá buscar não é esse. É esse. Por isso é que tem que ser homem para resgatar a autoridade. Embora que toda a autoridade já estava com ele, ele transferiu a autoridade. Mas agora ele tem que se fazer para ir buscar de novo. Se ele, na sua soberania, ele pode fazer o que ele quiser, mas quebrar os princípios criados por ele próprio, não fará. Então, o que ele faz? Ele vai pegar o homem. Esse aqui caiu, cai. Esse está caído, ok? Ele vai pegar o homem novo, esse aqui. Vem aqui, filho. Agora, vai ficar atrás do Mediclides, segura as mãos dele, tá? Mediclides é um pouco alto, mas vai dar certo. É só. Aí, o que acontece? Pega a mão do Mediclides, vai. O novo homem vai resgatar a autoridade com Cristo. Mas é o homem, orientado por Cristo, que vai conseguir resgatar a autoridade. Uma salva de palmas para eles. Isso é um homem de Deus, não é o diabo. Devolva o telefone. Agora, irmãos, a autoridade transferida aos homens, na verdade, agora retorna para Cristo. E Cristo transfere de novo para os homens. Então, nós recebemos a autoridade a partir de Cristo. A autoridade que tinha sido perdida inicialmente por Adão, caído. Mas Cristo, de pé, por intermédio do poder de Deus, ele resgata novamente a autoridade perdida dos homens. Por isso, é quando aparece um demônio no nosso meio, nós olhamos para ele e dizemos: em nome de Jesus, sai. Porque a autoridade foi restituída à humanidade por intermédio de Cristo. Eu não tenho autoridade sem quem me autoriza. A autoridade precisa vir de uma fonte. Há alguém que diz: eu sou um pastor. Quem te ungiu? Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, passou o processo de estar debaixo da autoridade de João Batista. E João Batista reconheceu a superioridade de Cristo. Ele disse: não, eu não sou digno de lhe desatar, não posso. E Cristo disse: não, que seja assim para que se cumpra a justiça. Então nós não podemos misturar a autoridade. E Cristo recupera a autoridade, ele transfere, mas ele recupera porque ele submeteu-se. Só tem autoridade quem se submete à autoridade. E quem se submete à autoridade vai receber em delegação. Então a autoridade ela é recebida porque eu me submeti,
e eu posso transferir a autoridade que me foi dada. Tenho essa possibilidade. A Bíblia nos fala disso. E o processo de transferência, Cristo não só ele recebe a autoridade, mas ele transfere a mesma autoridade. Irmãos, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então, ele nos dá a autoridade para movermos-nos no mundo do Espírito. A autoridade que está comigo não é para eu voltar em quem me deu e dizer, exerce a autoridade. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Muitos de nós, nas suas orações, erram, pecam, porque nós vamos orar e pedir a Deus uma coisa que Ele me deu autoridade para eu fazer. O demônio que está na minha casa, eu lhe expulso ou peço a Jesus para expulsar? Eis que vos dou. Agora, você tem autoridade, diz, não, Deus, expulsa aquele demônio. Não, é você. Ah, pastor Bruno pregou. Tem que ter santidade. Porque senão, o demônio vai te envergonhar. Por quê? Você que recebeu a autoridade, está sem a farda. Sem a farda. Eu, se for mestre de taekwondo, você já não é polícia. Vou te agarrar, meu irmão. Porque tiraram-te a farda. Irmãos, há coisas que nos desautorizam no mundo espiritual. Nós vamos ter que ter cuidado. Eu estou a falar num contexto em que a pessoa está firme em Cristo Jesus. Entendeu a graça, está a se mover debaixo da autoridade. Ah, então tens autoridade. Se você perdeu a autoridade porque não viveu santidade, perdeu a autoridade porque não se submeteu a Deus, perdeu a autoridade porque não compreendeu a graça, puxaste para ti a glória, aí você tem um problema sério. A autoridade, ela é recebida por Cristo e é transferida aos homens. Se nós percebermos, Jesus, ele entrega-nos chaves muito importantes, muito poderosas. Ele transfere para a igreja a capacidade de reproduzir o poder divino nos lugares onde nós fomos enviados. Então, é muito sério o que aconteceu. O assunto da autoridade, irmãos, é seríssimo a nível das Escrituras. E nós estamos a receber a autoridade espiritual. E muitas das vezes, com esta autoridade espiritual, não estamos a fazer absolutamente nada. E o que acontece é que, se nós não usarmos a autoridade, lembrem sempre disso, meus irmãos. Se você não usar a autoridade que tem, alguém vai estabelecer a autoridade. Há sempre uma autoridade a operar. E se caso você não exerça a sua autoridade, o diabo vai exercer. Então, é muito importante percebermos que os nossos olhos vão precisar estar atentos e abertos. Porque, embora Ele nos tenha dado a autoridade, muitos não estão a ver, muitos não estão a perceber o poder e a capacidade que tem da parte de Deus. Recebemos a autoridade, mas deixamos ela aí. E vivemos debaixo de outra autoridade, de outros ensinos, de outras ideias, de outras filosofias. Existe a necessidade de resgatarmos a autoridade de Cristo em nós. E percebemos, em Cristo Jesus, eu recebi as chaves. Eu recebi visão. Eu recebi a presença dele. E o desafio para que isso aconteça é precisamente nós entendermos a nossa posição. Cada um de nós tem um papel. Quem está debaixo da autoridade precisa saber estar debaixo da autoridade. Porque senão vai cometer falhas. E a autoridade, ela começa em quem emana. Então, é Deus quem começou a estabelecer a autoridade. Às vezes, nós temos estado a ver líderes a reclamarem dos seus liderados. Reclama. Mas você recebeu a autoridade, exerça a sua autoridade. Quando Deus percebeu que o mundo não estava bom, disse, eu vou mandar fogo. Ele tem autoridade. Não está bom, vou mandar água. Ele estava a reiniciar o sistema várias vezes. Ei, calma. Por favor. Agora tem um arco da aliança. Mas a autoridade é para ser exercida. A autoridade é para ser exercida. O exercício da autoridade
Ele tem várias formas, mas se nós não estivermos submetidos a uma autoridade, dificilmente vamos conseguir manifestar também a autoridade. É difícil replicar aquilo que você não recebeu. O apóstolo Pedro, que começou muito bem, chega um momento da sua fé, ele discute com Jesus. A Bíblia diz que Jesus começou a explicar aos discípulos, a dizer assim: eu vou ser morto, eles vão vir, vão me levar, mas não temam. A Bíblia diz que Pedro, repreendendo Jesus. Como é que você repreende quem está acima de ti? Mas nós estamos nessa geração que quer chamar a atenção de quem tem autoridade sobre si. Irmãos, nunca vimos Jesus ser tão duro com alguém. Jesus olhou para ele e disse: saia, Satanás, diabo, feiticeiro, bruxo. Sabe por quê? Irmãos, lidar com alguém que está em pecado é tranquilo. Lidar com alguém que quer assumir a tua posição de autoridade é para você lhe tirar. Sem caminho de volta. Porque o problema do diabo não foi um erro. É querer subir no lugar onde Deus está. Pedro está a dizer a Jesus: eu vou te orientar. Está mal orientado você. Esses homens estão a vir te buscar, você agarra-lhes. Chama os anjos, faz alguma coisa. Jesus olhou para Pedro e disse: quem manda aqui? É você ou sou eu? É endemoniado. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Vou chamar a atenção ao líder. Vai com calma. Se o líder for experiente, ele pode receber a tua chamada de atenção. Mas o teu destino está traçado daquele dia em diante. Você não dá mais um passo. Ele não vai te dizer nada. Dependendo do perfil, há uns mais brutos. Vai te dizer mesmo já na hora: fora, sai daqui. Há outro que vai te olhar e vai dizer: amém. Amém. Percebi. Tens razão. Mas daquele dia em diante acabou a tua trajetória. Por quê? Porque você não está se posicionando da forma certa. Diante de uma autoridade, o tom precisa ser regulado. Irmãos, estamos numa geração que quer falar de qualquer jeito com qualquer pessoa. São princípios espirituais. O apóstolo Itamar, ele não está aqui, se calhar, mas se estivesse aqui a testemunha. Irmãos, nós começamos a trabalhar com o apóstolo Itamar há muitos anos. Já tivemos, porque o apóstolo Itamar é democrático. É um espetáculo. É uma bênção. O Newton está aqui, não vai me deixar mentir. Uma das pessoas que mais convive com o apóstolo Itamar. Ele vai tomar uma decisão, ele chama todo mundo. Como é que vamos fazer? E tal. Mas há momentos em que ele toma decisão. E, gente, tem que ser assim. E por menos ou mais que estejamos felizes, nenhum de nós vai debater com ele. Você pá, o homem tomou uma decisão. Vamos seguir. Aliança. Vamos embora. Nós, às vezes, não estamos de acordo. Mas o Ronilton está aqui, estamos há muitos anos no ministério juntos. Alguma vez te chamei para falar de Itamar? Nem nenhum outro pastor. Não existe essa possibilidade. Não me encontras, não me apanhas. E quem vem me falar do Itamar vai ter problemas. Às vezes, você é um idólatra. Não! É o princípio da autoridade. Não me apanhas. Essa esquina não estou lá. Para ir falar da liderança? Não. Pastor, te encontrei a falar do João? Não. Eu, camarada João Lourenço, grande presidente. Ok. Não, fizeram uma implementação de uma política que eu não gostei. Tens o teu direito. Não, eu achei que o plano agrão não devia... Pronto, tens o teu... Dá a tua opinião. Mas saiba dar a tua opinião. Saiba falar. Estamos num tempo em que não estamos a ter limites. As autoridades não estão a ser respeitadas. As mulheres não estão a respeitar os maridos dentro da casa. Irmãos, a mulher não pode levantar a voz contra seu marido. O homem é o cabeça do lar. Calma, vai chegar a fase do marido. Eu estou a falar dos liderados, ainda não falei dos líderes. Vai chegar lá. Mas
A mulher não pode levantar a voz contra o seu marido. Não. O marido é o cabeça do lar. Deus é quem lhe deu aquela autoridade. Você pode não gostar, é Deus quem lhe deu. Ele também, às vezes, não quer. Por isso é que muitos pegam a autoridade que lhes foi dada, transferem para outro. É um erro. Não faça isso. A autoridade que Deus lhe deu, exerça. É teu direito, é tua bênção. Está contigo. Faz. Vai buscar energias em Deus. Eu não tenho, eu não gosto de liderar. Se Deus te deu, faça. Faça com amor. Deus vai te abençoar muito. Então, veja que Pedro inicialmente está bem. Depois ele começa a confundir a proximidade com Jesus. Pode acontecer com todos nós. Convivermos muito tempo com uma autoridade pode nos levar à confusão de que ele já não é mais autoridade. Esse é meu amigo. Esse é meu camba. Não, ele quer ser mesmo amigo. Ele disse, não vos chamo mais servos, mas amigos. Mas não confunde a amizade, porque esse é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Pai das nações. Ele é mesmo todo-poderoso. É teu amigo. Mas se você lhe chatear muito, ele pode reagir com toda a sua força e poder. Você está com um problema agora. Então, não arranje inimizade com quem está acima de ti. Um dos sinais de que nós temos dificuldade de seguir a autoridade é que nós estabelecemos a autoridade nos nossos próprios termos. Assim, não, eu faço parte da empresa. Esse chefe é mesmo meu chefe, mas eu não chego às 8. Ele disse para chegar às 8, eu chego mesmo às 8h30. Pior ao quadro, quando você tem qualidade de trabalho. Por exemplo, você é um habilidoso, você é um técnico excelente, mas você não se submete às ordens, porque você entrega mais do que você é esperado de ti. Não, me pedem 5 relatórios, pastor, eu faço 80. Eu sou rígido. Então eu chego a hora que quero. Não mistura tua performance com obediência à autoridade. Irmãos, eu sou chato no processo de obediência. A minha mãe diz, chega a X horas. É aquela hora que a mamãe disse, eu ainda sou filho. Estou debaixo de... A hora da mamãe, a mamãe falou. A hora que o apóstolo disse, eu tenho que chegar, eu não posso. Então, eu vou observando, observo o varão, esse varão era 8, são 10. O varão chegou às 10. Que tremendo. O varão depois chama e diz, pastor, eu quero ser líder. Você? Da minha liderança? Not. Of course not. Não tem característica. Por quê? Tudo tem um período, um tempo. Mas nós temos que observar. Tem alguém comigo? Eu não obedeço nos meus termos. Eu obedeço nos termos da autoridade. É a autoridade quem define os termos da relação. Não é o autorizado. O autorizado, a pessoa que está debaixo de liderança, tem de entender os termos da autoridade e seguir esses termos. Mas eu não concordo com ele. Sai. Arruma as malas e vai. Mas enquanto você está debaixo daquela autoridade, obedeça à autoridade. Mas eu vou sair. Sai. Mas Deus é que está a te levar ou é a tua rebeldia? Porque aí esse é outro problema. Então, veja que nós precisamos saber. Jesus, ele define os termos. Ele disse, quem vai lavar os vossos pés? Sou eu. Não queremos, não. Eu é que vou lavar. E, aliás, se lavares, estás fora. Você quer lavar os meus pés? Não. Quem vai servir sou eu. A autoridade, no modelo de Cristo, ela é quem serve. Nós hoje temos crise de identidade, e a crise de identidade leva as autoridades a quererem ser servidas. Não é o modelo de Deus. Deus, para exercer a autoridade sobre o mundo, começou a nos servir. Do momento em que nos criou, nos sustenta todos os dias, acordamos, nos dá energia. Deus nos serve do princípio ao fim. Irmãos, nós estamos de pé, é a graça de Deus, é o poder de quem ligou o teu cérebro na tomada. De onde está a vir essa energia? É Deus a te sustentar. Você está de pé, você está a ver, você está a cheirar, você está a ouvir. É Deus a te dar capacidade.
Alguém acorda chateado porque não tem um carro, não tem uma casa, não conseguiu pagar uma conta. Você acordou, varão? Dá glória a Deus. Acordei. Aleluia. Graças a Deus. Ele serve. Desde o início, vem a servir. Ele é o exemplo de autoridade. Agora, nós vemos autoridades que querem ser servidas. Está errado. Então você está a estabelecer os teus próprios termos debaixo de uma autoridade que estabeleceu, também disse, quem quer ser líder, sirva. Esses são os termos de Jesus no processo de liderança. Então, veja que nós precisamos ter atenção que se nós não servirmos aos outros, não temos como exercer autoridade. Esses são os termos de Jesus para o serviço. Não é nos teus termos. Olha para 3 vezes e diga assim, não é nos teus termos. Pode ir. Olha só, algumas coisas muito importantes aqui a tratar com os irmãos. Eu tratei com quem é autorizado, quem está debaixo da autoridade. Agora vou tratar rapidamente com quem é mesmo rápido, porque é mais doloroso. Para não doer tanto. Quem está sentado na cadeira? Quem recebeu a autoridade? Todos nós, em algum aspecto, recebemos autoridade. Há pessoas que vão receber níveis de autoridade maiores, níveis menores. É normal. Mas quem sentou na cadeira tem que saber que, primeiro, a autoridade é para ser exercida. Deus lhe deu a autoridade, exerça. A autoridade é para ser exercida em que contexto? No contexto do serviço. Então, se você é um pai de família, sirva a sua família. Sim, servir a família. O pai, ele tem que servir primeiro. Ele tem que servir. Ele não pode só querer ser servido o tempo todo. Pagar as contas não é servir a família por completo. Tem algum fiel nessa casa? Não, eu já paguei as contas, já lhe servi. Não. É o cuidado das pessoas. É a proteção delas. A orientação. O serviço vai além de darmos dinheiro. Irmãos, sentar numa cadeira da autoridade, você tem que pagar o preço para estar ali. Portanto, se tu não tiveres atenção, muitos hoje querem sentar nas cadeiras, mas não sabem o preço que se paga para estar ali. Ele não sabe que tem um custo ser uma autoridade. Às vezes, no processo de tomada de decisão, nós vemos muito isso. As pessoas chegam e dizem, isso aqui é rápido, é só dizer sim ou não. Mas dizer sim ou não, para quem tem autoridade, sabe que o teu sim tem peso. O teu não tem peso. Então não é dizer sim ou não. É exercer a autoridade. Há um sim de alguém que vai movimentar 8 bilhões de dólares. Porque ele disse sim. Nós estamos na reunião, as pessoas estão a lhe pressionar, estão a dizer, mas é só dizer sim ou não. Ele nos puxou a parte, ele disse sim ou não. É 8 bilhões o custo disso. Vai sair de onde? Quem que vai pagar essa fatura? Quando eu disser sim? Porque abaixo de eu dizer sim, eles todos vão começar a se movimentar. Quem que paga depois? Vão esperar. Esperaram 9 meses. Alguém está dizendo, esses são muito lentos. Não, cuidado. Você não sabe o peso de tomar uma decisão. O pai que vai mudar a criança de escola, é só dizer, sai dessa escola, vai para essa. É só isso, né? Só que não é. Quem é o professor? Quanto é a propina? Quem ensina está sentado naquela escola? Então, quem não está na posição da autoridade, vai olhar e vai dizer, mas o papá também, se tanto tempo, é só para tirar o fulano para pôr na outra escola. Não, você não sabe a responsabilidade que é aquilo. Então, muito cuidado quando você está a criticar quem está a tomar decisão, mas você que está na posição de tomar a decisão, toma decisão. Assume a responsabilidade. Não transfere o que é teu. Deus lhe deu. Use. Então, a autoridade, ela tem as suas funções. O pastor Cassiano falou aqui, eu devo trazer só algum detalhe. Veja, a autoridade tem que proteger quem está debaixo da sua autoridade. Deus cuida de nós. A autoridade protege. A autoridade, ela protege, ela não ataca quem está debaixo dela. A autoridade que está a atacar quem está debaixo da sua autoridade está mal.
Eu não ataco as pessoas que estão sobre mim, eu protejo. Se é um indivíduo desorientado, eu oriento. Eu trago força para ele. Se é alguém que está com os joelhos enfraquecidos, eu lhe fortaleço. A autoridade não é para maltratar as pessoas. Nós vemos hoje as pessoas a usarem a autoridade que lhes foi dada para maltratarem as pessoas. Não é para isso, irmão. Não é para trazermos peso às pessoas. Nós hoje temos uma crise de identidade em curso. E está a fazer as pessoas confundirem o que é autoridade. Diga assim, o poder nos foi confiado para aperfeiçoar. Então, quando Deus deu poder, Ele deu poder para nós construirmos, exortarmos, elevarmos os outros. Tá? Não é para nós destruirmos, pormos eles de parte. Não é isso. Então, se a autoridade for mal exercida, ela destrói as pessoas. Nós precisamos de autoridades que vão fazer bem. A verdadeira autoridade é aquela que é definida, diga assim, pela toalha. É a toalha. Jesus, ele baixa, limpa, lava os pés dos discípulos, seca. Irmãos, a verdadeira autoridade serve as pessoas primeiro. Ela não cobra as pessoas, ela primeiro serve. Ela orienta, ela corrige, mas ela primeiro serve. Muito dificilmente eu vou lhe pedir alguma coisa sem lhe ter servido primeiro. É muito difícil. Aliás, a maior parte das pessoas que estão debaixo da minha autoridade quase não recebem requisições da minha parte. É uma ou outra. Se eu te ligar, o eu te ligar é um evento raro, quase um eclipse solar. Mas quando te ligar, o pedido é debaixo da orientação, com recursos, com tudo. Porque eu vim para vos servir. Eu não vim ser servido. Eu vim para vos servir. No processo de orientação, de desenvolvimento, de crescimento, ali sim, poderão haver orientações mais específicas, coisas mais pontuais. Mas a verdadeira autoridade é definida no serviço. As pessoas têm que servir. É o modelo de Cristo. Então, nós hoje estamos a perverter o princípio da autoridade. Então, nós não vamos tentar dominar as pessoas. Diga assim, eu fui levantado por Deus para exercer autoridade, não domínio. São duas coisas diferentes. Então, nós fomos levantados por Deus para exercer autoridade. Eu creio que Deus está a levantar pessoas que serão autorizadas em diversas áreas da sociedade. A autorização é uma delegação. A prosperidade é uma autorização. Os recursos financeiros são uma autorização. Há pessoas que recebem autoridade sobre recursos. A pessoa diz assim, mas ele é rico. Claro, ele recebeu autoridade sobre os recursos, mas ele tem função. Toda autoridade emanada dos céus tem uma função. Se ele não exercer a sua função, vai ser um problema. Se ele usar aquilo para seu benefício próprio, como muitos têm feito, vai ser um problema. Alguns pegam a autoridade que lhes foi dada, por exemplo, para ensinar, para orientar as pessoas espiritualmente, e dominam as pessoas, ao invés de transferirem a elas aquilo que é o objeto do teu domínio da autoridade. Toda autoridade tem um objetivo. E tu tens que saber ler isso, pensar, eu estou aqui nesse processo, fui autorizado e tenho aqui uma ferramenta na minha mão. Tenho que usar esta ferramenta e quero usar ela ao máximo. Então, lembrem sempre isso. Por último, não menos importante, diga assim, tudo tem tempo. Debaixo do céu. Então, irmãos, nós vamos ter que perceber os tempos. Há uma única autoridade que é permanente e constante sobre tudo e sobre todos, é Deus. Mas as outras autoridades todas transicionam. Hoje temos um império, mas grande império já foi o Egito. Grande império já foi a Babilônia, já foi a Síria, já foi a Grécia, já foi Roma. Hoje temos outro império que aparece no mundo, grandes países, economias, força política, bélica, tudo. Vai transicionar de novo. Se Cristo não voltar, entretanto, amanhã ou hoje, no fim da tarde, pode ser que ele volte. Quem não casou, pá. Mas se ele voltar hoje, aí na viração do dia, mas se ele não voltar, se voltar só daqui a 3.000 anos, vai ter outro império. As autoridades humanas transicionam. As autoridades humanas são específicas. Então elas mudam. E nós temos que aprender a lidar com isso. Veja,
O teu professor da escola, da primeira, da segunda classe, na sala de aula era a tua autoridade. Posso ouvir um amém? Mas acabou a autoridade dele. Alguém está a perceber? Acabou. Às vezes, nós estamos a ficar embaixo de determinada autoridade tempo demais. Quando o ciclo já terminou e Deus quer nos mover para outro patamar. Mas eu continuo debaixo de uma autoridade que já não deveria ficar. As autoridades humanas, elas não são permanentes na nossa vida, elas são temporárias. Há umas que poderão durar muito tempo, como a vida toda. Alguém pode ficar debaixo de ser autoridade sobre ti por muito tempo, mas nós vamos ter que ter discernimento. E saber, ok, eu servi essa pessoa por X tempo, talvez tenha chegado o tempo de partir. O processo de transferência da autoridade é conduzido por Deus. Repita isso. Diga assim, o processo de transferência da autoridade é conduzido por Deus. Não sou eu que digo, já não estou mais debaixo da tua autoridade. Essa era para tirar os cavalinhos da chuva. Porque eu quando disse, vai chegar o tempo, alguns estão a dizer, realmente eu tenho que sair. Não, é Deus quem vai te tirar. Não sai na rebeldia, não sai no rancor, não sai na rejeição. Você vai criar um problema espiritual para a sua vida. Deus vai conduzir isso, não se preocupa. Tenha paz. Submeta-se até o momento que Deus, Ele vai conduzir o processo. Deus vai conduzir. Ele sozinho vai te movimentar. A própria autoridade vai chegar e vai dizer, é chegado o tempo, pode ir. É chegado o momento. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Então, essa transitoriedade é importante. Muitos homens de Deus não entenderam. E é preciso entendermos isso. O mesmo Deus que mandou Jonas condenar, depois de um tempo mandou Jonas abençoar. Mas é bênção ou condenação? Não, depende do momento. Aqui nós vamos ter que fazer leitura, porque as estações passam. No inverno, temos de pôr casaco. No verão, tiramos o casaco. Se eu vier com a atitude do verão no inverno, vou ficar doente. Porque no inverno eu tenho que pôr um casaco, proteger o corpo. É uma estação diferente. Ferramentas diferentes, momentos diferentes. Queridos, nós temos que ter sabedoria. O fato de Deus dar uma ordem num período não quer dizer que a ordem mantém-se. Ela vai alterar. E agora, cabe a cada um de nós entendermos como é que vamos fazer isso. As pilhas acabam. Tens que trocar de microfone. Senão, as pessoas não te ouvem. Então, você tem que saber o momento. Muitos não estão a fazer leitura. Não estão a perceber que acabou aquela orientação. Veja, quando nós nos apegamos mais à ordem da autoridade do que à autoridade, é que caímos nesse erro. Nós estamos debaixo da autoridade. A autoridade é um ser. É Deus. Pode ser um demônio. Pode ser um homem. Então, nós estamos debaixo da autoridade. Eu estou atento à autoridade, não à ordem da autoridade. Porque a ordem da autoridade pode mudar. Se o contexto mudar, a ordem muda. E nós vamos encontrar na Bíblia coisas que vão parecer até contrassenso. O mesmo Deus que diz que nós temos que trabalhar, diz assim, vai ter com a formiga, preguiçoso, que dá ordem para nós trabalharmos duramente. É o mesmo Deus que diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Mas espera aí, eu trabalho ou não trabalho? Calma. Tem um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de descansar, há tempo de trabalhar. Embora que o que Jesus está a tratar é a ansiedade do coração, não a ausência de trabalho. Ele não está dizendo não trabalhe. Ele está dizendo trabalha, mas não fica ansioso. É um tratamento específico. Mas há momentos em que as orientações parecem ambivalentes. São mesmo ambivalentes, porque para cada momento é uma orientação. Aquilo depende do momento, é espiritual, então é na hora. Você vai ter que discernir isso na hora. Tem que perceber. Senão, irmão, vai cometer muitos erros. Você vai se apegar à palavra. O que muitos fazem, irmãos? E aqui eu vou falar como alguém que faz a mesma coisa. Às vezes, sabe o que nós queremos fazer?
nós queremos peitar a autoridade. Então, o que é que nós fazemos? Nós usamos as palavras da autoridade para peitar a autoridade. Nós vamos dizer assim: você quem me disse para fazer assim? Eu te disse para fazer assim, mas agora eu estou a te dizer para fazer assim. Mas nós usamos as palavras da autoridade para desobedecer à autoridade. Por quê? Como Deus te disse, vai para esse emprego, para esse trabalho, por exemplo, ou entra nesse determinado grupo, e agora está a cuidar o lugar onde você está. Você não quer sair, mas agora Deus está a dizer, sai. E você está dizendo, não, você que me disse para ficar. Certo, eu também estou a te dizer, sai. Será que Deus está a falar com alguém? Porque presta bastante atenção, meu irmão. O fato de Deus ter te dado uma orientação no passado não quer dizer que ela ainda está válida hoje. Olha para Jesus. Ele disse, não comerão dos animais que são impuros. Pedro está a ter uma visão espiritual. E Deus está a dizer, come. Ele diz, eu não vou comer. Como é que eu posso comer? Você disse para não comer. Há uma resistência de Pedro em cumprir a ordem, porque ele era zeloso. Pedro não estava na maldade nesse momento. Ele era zeloso daquilo que são as ordens divinas. O zelo pode nos prejudicar. Eu preciso estar sensível à autoridade. O que a minha liderança quer? O que o pai quer? Porque às vezes há coisas que não são ditas. O papá, ele vai esperar que você entenda nas entrelinhas. E esse tipo de liderança é mais difícil de ser seguida. Então, vamos ter que ter muito cuidado. Veja que sobre nós vêm grandes desafios. Mas eu creio que estamos debaixo da cobertura e autoridade certa. Por mais que vierem grandes desafios sobre a mim e sobre a tua vida, nós agora precisamos entender quem é a autoridade que está sobre nós. Porque se eu vou a um determinado lugar, a força que eu tenho depende da autoridade que me autorizou, que me sustenta, que me legitima. Se chegar aqui alguém e disser assim, eu sou um oficial de justiça, acabou o culto. Acabou o culto. Porque ele foi autorizado por alguém que tem esse direito. Irmãos, muitos ataques espirituais nos nossos dias. Muitas pessoas autorizadas por Deus. Pouca reação. Porque as pessoas que receberam autoridade não estão a saber usar a sua autoridade. E o diabo está a fazer festa na vida até dos crentes. Nós estamos a ver os crentes a padecerem de coisas que ele tem que acordar de manhã cedo, 6 da manhã, em vez de estar no WhatsApp, Instagram, ele tem que estar a dar decretos no Espírito. Ele tem que estar ali de manhã a dizer, em nome de Jesus, Espírito maligno, eu te repreendo, sai da minha vida, sai da vida do meu pai. O jovem está a ver, o pai é um embriagado, certo? Você é um crente que não usa autoridade. Ora pelo seu pai, ora pela sua casa. E a oração não é, Senhor, venha remover o espírito. Não, é mesmo você. A autoridade já está sobre a sua mão. Levanta, usa essa autoridade. O problema é que, às vezes, como estamos debaixo de maldição por causa daquilo que é a desobediência, não estamos a conseguir exercer a nossa autoridade. Por isso, hoje é o dia de nós resgatarmos isso. Diga assim, a igreja foi autorizada a fazer a obra. Amados, aqui nós terminamos. Veja, o apóstolo Pedro, ele tem alguns eventos com Jesus. E um dos eventos que ele tem com Jesus, Pedro foi um discípulo ele era muito apegado a Cristo. E a sua personalidade muito intensa. Então, Pedro, ele tem aquele encontro primeiro com Jesus, tem aquele debate com Cristo. E a verdade é que quando Jesus estava para ser crucificado, ele tem uma conversa com Pedro. E a conversa deles dois é interessante, porque Jesus ele está a preparar nada além da primeira liderança da igreja. Primeiro homem liberado para liderar a igreja.
Então Cristo está a fazer um tratamento muito profundo com Pedro. Se vocês lerem a história de Pedro e forem juntando os pedaços, vocês vão perceber que Cristo fez um trabalho muito bonito. E ele está a conversar com os discípulos, eles vão fazer a preparação da saída de Jesus. Então eles fazem a última ceia, e é engraçado que eles fazem a última ceia, eles cantam um cântico, provavelmente Salmo 118. Então, depois da última ceia, eles cantaram uma música, e depois da música, Vera Lúcia, depois da música, a Bíblia diz que os discípulos começaram, houve uma grande contenda entre os discípulos para entenderem quem é que vai ficar ao lado de Jesus na posição da autoridade. Sabe o que eu acho engraçado? Eles saíram de um culto poderoso, Jesus a falar coisas maravilhosas, a dizer, isso vai ser uma bênção, tá? Canta um cântico, o Salmo 118, se vocês forem ler, porque na Páscoa eles faziam do 115 ao 118, então terminaram no 118, então ele está a cantar, o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, então eles estão nesse clima. Depois os homens estão a discutir quem é que vai ser o líder, quem vai ser a autoridade. E disse assim, grande contenda. Quando eu vejo grande contenda, há uma veia que saiu no pescoço de alguém. Sai daqui! Alguém ficou chateado, porque é uma grande contenda, é uma discussão forte que eles tiveram. Irmãos, o fato de virmos à igreja não quer dizer que estamos com o olho certo. Porque há pessoas que estão a buscar a Deus, mas não estão com o coração correto. À vista de que acabou o culto, ele já está a pecar. Ele já está a querer se impor sobre os outros. Agora, Jesus chama a atenção deles. Ele diz, vocês não perceberam absolutamente nada. Eu mesmo, eu vos sirvo. Jesus está dizendo, deixa eu ler lá. Ele disse, eu estou a vos servir. Por que vocês querem ficar um em cima do outro? Só que ele depois particulariza, ele vai para Pedro. Ele diz, Pedro, por que a chamada da atenção, de repente, era os discípulos e torna-se para Pedro? Porque ele era o líder. Ele tinha mais responsabilidade. Jesus olhou para Pedro e disse, essa noite pediram a tua alma para te ser andar. Você está aqui numa discussão burra. O diabo está à tua atrás. E eu orei pela tua vida. E começa a profetizar e diz, só que o que vai acontecer? Você? O que vai te acontecer você não sabe. Ele disse, eu vou dar a vida por ti. Ele disse, hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Mas vai chegar o tempo. Você vai amadurecer, Pedro. E vai chegar o tempo que vais dar a tua vida por mim. Então, Jesus está a tratar com Pedro. Agora, é interessante, irmãos, preste atenção. Eles têm essa conversa. Pedro não estava a acreditar que ele ia negar Jesus. Jesus vem aquele contexto todo. Os soldados romanos chegam, levam Cristo, batem Cristo. Os discípulos ficam assustados. Pedro foge, nega Jesus. A terceira vez que Pedro negou a Jesus, Pedro estava numa fogueira. Quando Jesus volta a aparecer, Jesus aparece várias vezes aos discípulos. E ele aparece, mas ele não fala com Pedro sobre esse assunto. Paz seja convosco. Jesus está a chegar. Porque Jesus, quando nós erramos, irmãos, quando nós suplantamos a autoridade dele, quando nós rejeitamos a autoridade dele, ele não vem para nós para nos trazer peso. Ele vem nos trazer paz. E ele, antes de nos corrigir, vai nos dar paz. Jesus teve com Pedro 3 vezes. Só na terceira vez é que ele tratou o assunto. A pior coisa que tem é você saber que errou com alguém e ele está contigo e não está te dizer nada. Porque no teu coração você diz, ele tem um assunto para tratar comigo, mas ele não está me dizendo nada. Ele não está me repreender. Ele não está me chamando a atenção. Você só fica pensando em que momento é que isso vai acontecer. Eu estou a imaginar Pedro, porque alguém está a ler o texto. E Jesus esteve com ele 3 vezes, presbítero. 3. Não disse nada. Não disse, Pedro, você me negou. Você não vale nada. Não. Cristo está a olhar para Pedro, está a abraçar Pedro, está a amar Pedro. Só na terceira vez, na fogueira. Agora eles sentam numa fogueira. Jesus diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim. Pedro,
Quantas vezes? Pedro negou quantas? Se encontraram quantas vezes? 3. Jesus está a tratar com Pedro de forma leve, uma coisa grave. Pedro era o líder. O líder é o último a sair do barco. No critério da maior parte de nós, Pedro já não podia ser líder. Jesus restaura a nossa autoridade. Eu não sei onde é que nós perdemos a autoridade. Talvez alguns de nós perdeu a autoridade quando desrespeitou outra autoridade. Ficou a falar mal do presidente da República, falou mal dos seus pais. Talvez alguns de nós perdeu a autoridade quando decidiu fazer da sua própria forma. Não, eu até estou debaixo dessa autoridade, mas eu vou fazer do meu jeito. Ele é que sabe. Vou fazer como eu achar que tem que fazer. Talvez alguns de nós perdeu a autoridade quando entrou no pecado. O pecado desabilita a autoridade. Nós não podemos ter no púlpito uma pessoa que está em pecado. Nós pecamos todos. Mas viver em pecado é uma coisa diferente. Eu não posso ter alguém que vai ser um exemplo para as pessoas que está a viver uma vida de pecado. Não. Essa pessoa tem que renunciar à posição da autoridade. A autoridade, ela é exercida no exemplo. Agora, quando Jesus ele vem tratar com Pedro, irmãos, ele chama Pedro para o lugar que lhe fazia lembrar do momento que ele caiu. E diz: Pedro, você vai exercer a autoridade. Mas vai exercer a autoridade nos meus termos. Cuida desses. Irmãos, eu às vezes penso que Jesus é especialista, porque ele pega alguém que não era para ser. Não tinha que ser Pedro. E ele põe Pedro. E eu acho que o nível de compromisso que nós, que somos eleitos por Deus, não podendo ser eleitos, é maior, porque nós dissemos: eu nem devia estar aqui. Já me puseram, eu já estou de borla. Já apanhei boleia. Ainda vou falhar mais. Já falhei, até me perdoaram. A responsabilidade. Deus vai levantar uma geração com autoridade sobrenatural. E eu creio que nós vamos resgatar o que se havia perdido. Porque a autoridade que Cristo recebeu é para desfazer as obras do diabo. É para exercer domínio sobre principados, sobre potestades, sobre todo tipo de dominadores. E essa autoridade é transferida para a igreja. Nós recebemos essa autoridade. Agora, a maneira como vamos exercer essa autoridade depende muito da relação que temos com Cristo. Cristo quer restaurar a autoridade de algumas pessoas aqui. Ele quer que cada um de nós preocupe-se. Diga assim: a glória é sempre da autoridade, nunca do autorizado. Ah, mas eu é que trabalhei. A glória é de quem é o chefe. Tira do teu coração a ideia de que você está a servir alguém e a glória é tua. Alguém está a perceber isso? A glória é sempre de Deus. Nós somos servos. Não podemos querer a glória para nós. Irmãos, muitos só querem Cristo porque têm glória em Cristo. E um dos textos que mais mexe comigo quando falamos sobre isso é o texto de José de Arimateia. Sabe por quê? Ele morreu. Aonde é que estavam os 12 para ir buscar o corpo de Cristo? Veio um outro discípulo de Jesus que não andava com ele. Ele disse: eu quero o corpo. Eu quero o corpo. Irmãos, isso arrebenta com o meu coração. Porque Jesus já morreu. Não tem mais nada aí. Ele disse: me dá o corpo. Me dá o corpo. José de Arimateia, ele está a gastar dinheiro com uma coisa que já não tem valor. Já não vai dar lucro. Já não tem fama. Aí é que nós vamos ver quem é discípulo. Quem é que está preocupado com o corpo de Cristo quando a cabeça não está? Quem é que está preocupado com o corpo de Cristo quando já não dá fama? Quando não tem dinheiro envolvido?
Quem é que vai tirar do seu bolso para cuidar do corpo de Cristo? Ao invés de esperar que ele manda Judas tirar o dinheiro do saquetel. Quem é esse? Eram os discípulos que não andavam com ele. Aparece o José da Arimateia. Aparece o Nicodemos. Foram buscar o corpo de Cristo. Alguns podem dizer, não, é o network. Não. Eles mesmo eram discípulos de Jesus. Pedro fugiu. Pedro não estava lá. Não deu as caras. Irmãos, não se enganem. Ele diz assim, quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no último dia. Você não pode ter vergonha da tua autoridade. Muitos de nós têm vergonha da autoridade. Há pessoas que dizem assim, não, eu faço parte daquela empresa, mas aquela pessoa não me representa. What? Você está sem vergonha da tua autoridade, ele vai sem vergonha de ti. Mas Deus é muito claro. Mexe com tudo, não mexa com a sua glória e a sua autoridade. Ele não aceita. No trono, ninguém senta. Você pode fazer o que quiser, não vai aceitar. A glória pertence somente a Ele. Então, nós não podemos querer assumir a glória de Deus. Faz-me lembrar uma coisa muito importante para nós, irmãos. Se não tivermos o cuidado, nós vamos ser só interesseiros no processo de convivência com Deus. Pessoas que estão a vir para ficar debaixo da autoridade só porque ela tem benefícios para nós. Ainda que for assim, faz bem. Submeta-se bem. Segue nos termos de Jesus. Fica com Ele. Anda com Ele. O que Ele quer é discípulos que andem com Ele. Jesus Cristo não vai forçar ninguém. Agora, vai chegar um tempo, lemos o texto. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Minha recomendação, meu irmão, dobra o teu joelho hoje. Reconheça hoje. Faz paz com Ele hoje. Talvez você tenha ferido a autoridade de Cristo. Talvez você tenha posto de parte. Talvez você tenha sido interesseiro no processo de convivência com Cristo. Talvez você não cuidou do corpo. Irmãos, nós vemos o cuidado dos discípulos no corpo. Quem é o corpo de Cristo? Somos nós. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Eu vejo um fiel diz assim, eu amo a Cristo, mas não amo o irmão que vê. Na hora que o homem foi crucificado, na hora que ele precisava dos seus discípulos, não estavam. Abandonaram o corpo de Cristo. Irmãos, se você ama Cristo, você tem que amar o irmão que está do teu lado. Nós somos o corpo de Cristo. Você tem que me amar. Esse pastor é chato. Me ama só. Eu sou a mão. Tá vendo? Você é outra mão. É só me amar. Não há outra hipótese para ti. Nem para mim. Então nós vamos ter que nos amar. Pastor, não tenho paciência. Aleluia. Senta aqui, Pedro. Tem uma fogueira para ti. Apacenta as minhas ovelhas. Pastor, não aguento, irmão, não aguento. Glória a Deus. Todos nós somos Pedro. Irmãos, eu fico consolado, Newton. Há um texto que Jesus olhou para o discípulo e disse assim, até quando vou vos suportar? Até Cristo. Chegou a dizer, até quando vos sofrerei? Eu não aguento. Até Cristo. Então, se você está a sentir assim, não fica triste. Mas ele ficou com paciência. Olhou os discípulos. Disse, bem, porque foram expulsar demônio, não conseguiram expulsar o demônio, foram chatear Jesus. Jesus disse, até quando eu tenho que expulsar os demônios por vocês? Vocês é quem beberam, vocês é quem fumaram, vocês é quem foram nas festas, foram na discoteca, eu não estava lá, fizeram os negócios, ganharam dinheiro, foram em Ibiza, foram em todos os lugares, desfrutaram da coisa, agora eu tenho que ir lá expulsar os demônios. É isso mesmo. Mas eu não paguei por isso. Cristo não pagou pelos teus pecados. Ele não participou quando você estava a pecar, mas Ele morreu por ti. Quem não
não está disponível para cuidar do corpo de Cristo, não está debaixo da autoridade de Cristo. Ele é o cabeça e ele vela pelo seu corpo. Se você não vela pelo corpo de Cristo, lamento lhe informar, a autoridade que está a lhe direcionar não é de Cristo. Há outro espírito a te dar orientação. Então, é o momento de resgatarmos a autoridade no lugar certo. Meus irmãos, não vamos nos enganar. É assim, eu não quero cuidar de ninguém. Quem é o cabeça do corpo que você faz parte? Porque se você está debaixo da cabeça que é Jesus Cristo, o amor está em ti. Eu não posso olhar para a minha nação e achar que é normal. Não. Porque Cristo está preocupado com ele e ele é o meu cabeça. Os membros do corpo movimentam-se na direção que a cabeça orienta. Eu estou a ver uma mão aí daquele lado sem orientação. Aquilo é uma aberração. Toda pessoa que é levantada como líder é um cabeça. O homem é o cabeça do lar. Mas existe cabeça sem corpo? Não. A cabeça sem corpo é outra aberração. Porque as pessoas estão a querer liderar sem o corpo. Não cuida do corpo, não dá banho. Depois aparece de repente e diz, corpo, movimenta-se. O corpo não está a lhe reagir. Porque são a cabeça sem corpo. Tem algum líder a ouvir o que estou a dizer? Cuida do teu corpo. Cuida das pessoas que Deus deu autoridade sobre a sua vida. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele cuida da sua igreja. Ele dá vida por ela. Ele é o nosso exemplo. Cristo não abandona os membros do corpo. Não é uma mão aí fora. Aquela mão que está aí fora, aquilo não faz parte do corpo. Eu não quero ficar mais na igreja. Irmão, você não faz parte do corpo. Porque o Cristo, ele ficou com Judas, com Pedro. Pedro, difícil de lidar, irmãos. Ele não só ficou com ele, preparou Pedro, ele deu a liderança da igreja. Numa pessoa não apta para fazer aquilo. Nós estamos na era do business. As pessoas são descartáveis. Diz assim, você não fala inglês. Out. Esse é o business. Na igreja, está-se querer reproduzir a mesma coisa. Mas a autoridade debaixo de Cristo, ela desenvolve as pessoas. Ela não quer só elas quando tem alguma coisa para dar. Mas se tu fores para uma entrevista de emprego, vão dizer assim, tens de ter 5 anos de experiência. Se não tiver 5 anos, ninguém te quer. Mas Cristo vai te receber sem experiência. Para te dar experiência. Aonde é que estão os líderes com a cabeça de Cristo? Que ainda estão disponíveis para ensinar as pessoas. Irmãos, você vai vir aqui, vai ouvir uma pregação. Você está ouvindo a pregação do pastor Fernando, todas essas horas que eu estou aqui a falar. Estou cansado também. Mas você poderá ouvir um irmão que não tem a proficiência que eu tenho. Porque eu estou a fazer isso há 20 anos. Eu posso fazer sem ler. Seria um desastre para que eu ficar 5 horas. Esse slide não é nada, é só para eu não ir muito além do tempo. Porque eu já vou com ele. Mas o que estou a dizer é, temos que ter a paciência. As pessoas hoje já não querem passar o constrangimento de ver alguém aprender. Porque não temos mais paciência. Descarta. Não queremos mais ensinar ninguém. Jesus está a ter paciência com Pedro. Está a ter paciência com Pedro. Jesus tem paciência conosco. Vamos transferir essa paciência. Eu creio que é chegado o momento em que a igreja vai exercer a autoridade da forma certa. E vamos exercer a autoridade da maneira com que Cristo nos ensinou. Nós seremos maridos que amam as suas esposas, como Cristo amou a igreja. Seremos pais que amam os seus filhos. Seremos chefes que cuidam dos seus funcionários. Nós vamos exercer a autoridade com amor, com paixão, com cuidado pelas vidas que Deus confia sobre nós. Nós seremos pessoas lembradas por um exercício saudável da autoridade.
Quando Jesus se encontra com Pedro, no encontro final, ele está a transferir a autoridade sobre a vida de Pedro, num contexto em que ele está a ensinar a Pedro, e estende-se para toda a igreja dele sobre a terra, como é que a autoridade tem que ser exercida. É o amor. Jesus não fez um workshop para dizer 8 princípios para uma liderança de sucesso, para deixar os 8 passos para os discípulos. Ele sentou com Pedro no âmago da dor de Pedro e diz: Pedro, a tua dor é o caminho para você ser uma autoridade. Não há autoridade sem aprendizado. E o aprendizado que vamos ter para nos tornarmos autoridades, ele está na nossa própria trajetória. A maneira como nós falhamos com as nossas lideranças é ali onde reside a restauração que Cristo vai fazer. Eu falei mal dos meus pais. Irmão, se arrependa hoje. Existe restauração. Pedro foi restaurado e recebeu a autoridade. Uma autoridade que os irmãos não têm noção. E Pedro entendeu tão bem o seu papel, tão bem, que ele não só exerceu bem a autoridade, cuidou das pessoas, orientou elas, promoveu líderes acima dele. Pedro pega Paulo e promove Paulo, não diminui Paulo. Ele diz: pois esse homem tem conhecimento. Pedro, na sua carta, diz: o irmão Paulo fala coisas difíceis. Pedro reconhece alguém que tem mais conhecimento que ele. Não ficou chateado. Promoveu Paulo. Pedro torna-se um líder exemplar. E ele morre crucificado. O mesmo Pedro que negou a Jesus conseguiu dar a vida por ele. Irmãos, eu creio que nós podemos ter negado Cristo na nossa história. Talvez fomos aqueles que fingiram que não conhecem Cristo. Negamos a eficácia da sua autoridade. Nos colocamos debaixo de outras autoridades. Ouvimos outras vozes. Ficamos seduzidos por outros tipos de princípios. Mas hoje é o dia que o Senhor nos chama de novo para estar com Ele. Hoje é o dia que Ele vai dizer: eu te amo, meu filho. E eu quero que você exerça a autoridade. Eu creio que Deus vai transferir a autoridade para nós, para pisarmos serpentes e escorpiões. Mas antes que isso aconteça, nós precisamos restaurar a nossa relação com Ele. Nós precisamos dizer: Senhor, me perdoa. Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. E antes de mais nada, peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você feriu uma autoridade. Todas as vezes que você falou mal do teu líder. Todas as vezes que você se juntou com outros 2, 3, comentou a respeito das autoridades que Deus colocou sobre a tua vida. Peça perdão a Deus por todas as vezes que você falou mal de lideranças políticas, líderes religiosos, empresários. Peça perdão a Deus por toda a insubmissão à autoridade humana. Se por alguma razão tu te distanciaste da autoridade divina. Peça perdão a Deus por todas as vezes que, por alguma razão,
assim como Pedro, tu quiseste repreender as tuas lideranças. Quiseste ensinar Deus a ser Deus. Quiseste dizer, Senhor, não faz dessa forma. Tens que agir já. Estás atrasado, Deus. Não estás a saber decidir. Senhor, não é essa pessoa, não quero isso. Peça perdão a Deus. Senhor, nós nos arrependemos hoje por todas as vezes que ferimos a Tua autoridade, por todas as vezes que nos distanciamos de Ti. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que nós não cuidamos do Teu corpo no momento em que Tu mais precisas de nós. Os nossos medos às vezes surgem, nós fugimos, Senhor. Assim como restauraste Pedro, Pai, eu estou a orar hoje, restaura a Tua igreja, a posição da autoridade. Cobre-nos, Senhor, com vestimentas. Põe um anel no nosso dedo. Hoje restaura a Tua igreja, Senhor. Que possamos entender o princípio da autoridade. Possamos ser homens e mulheres respeitosos, zelosos e espirituais, profundos no entendimento, Senhor, bem dispostos. Ajuda-nos, Senhor, a cobrirmos a nudez das nossas lideranças. Não sejamos nós aqueles que expõem a nudez dos líderes. Sejamos nós aqueles que cobrem, Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter ferido a Tua autoridade. Eu me arrependo, Senhor, de ter negado a Tua autoridade sobre a minha vida. Restaura hoje a minha autoridade. Perdoa-me, Senhor. Eu quero andar contigo. Quero amar quem Tu amas. Quero cuidar daqueles, Senhor, por quem Tu deste a vida. Hoje, Deus, restaura a minha posição de autoridade sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o meu negócio, meus estudos, que eu tenha a autoridade sobre os recursos financeiros, que eu tenha a autoridade. Autoriza-me, Deus. Restaura-me, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu oro pela Tua igreja, mediante a confissão pela boca dos meus irmãos. Eu estou a liberar a autoridade nesse lugar. Eu libero sobre a vida de cada homem aqui, Senhor, a autoridade para exercer sobre os seus lares. A Tua palavra diz que com a Tua boca confessares e com o coração creres, Senhor, então a salvação entra. Portanto, eu estou a orar sobre os maridos, Senhor, sobre os homens aqui nesse lugar. E eu libero uma unção de autoridade específica sobre cada um deles, que possam exercer autoridade no modelo de Cristo. Toda a autoridade que estava sobre eles, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós cancelamos agora todo tipo de aliança que havia com autoridades alheias à Tua presença. Eu estou a estabelecer a autoridade de Cristo sobre a vida dos homens. Também oro agora sobre a vida das mulheres, Senhor. Eu estou a abençoar a vida de cada mulher aqui representada. E oro, Senhor, em nome de Jesus, que elas estejam debaixo da Tua autoridade. Nenhum jugo, nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum dominador, nenhum espírito exerce autoridade sobre a vida das mulheres. A boca das mulheres que estão aqui e que ouvem a minha voz será uma boca santa. Põe a mão sobre a tua cabeça, mulher. Diga assim: Senhor Jesus,
estou debaixo da tua autoridade. Hoje, em nome de Jesus, sobre a minha vida, não governará nenhuma outra autoridade, nenhum outro ensino, nenhum outro espírito. Toda vaidade, fora. Toda fofoca, fora. A minha boca proclamará a palavra do Senhor. Senhor, eu abençoo a tua igreja. E um novo tempo de autoridade eu estou a anunciar nesse lugar. A autoridade em que nós olhamos para ti, autor e consumador da nossa fé. E recebemos de ti, Senhor, autorização para desfazer as obras do diabo e exercer a autoridade. Eu estou a orar, Senhor, nos quartos, nas casas, nas cozinhas, nos carros. Os teus filhos vão começar a exercer a autoridade. Nos escritórios, Senhor, nos gabinetes de trabalho, vão começar a exercer a autoridade. Eu estou a transferir a autoridade. Eis que vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões. Eu transfiro sobre a tua igreja hoje a autoridade espiritual para se posicionarem de forma peremptória. Enquanto te obedecem, também exercem autoridade sobre aquilo que está fora do lugar. Senhor, em nome de Jesus, um espírito de ousadia toma conta da tua igreja para moverem-se debaixo de uma palavra ousada. Erga a tua mão mais alto que você puder. Diga, Senhor, é o teu reino. O teu reino é sempre eterno. Vamos adorar. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Erga a tua voz e declara a autoridade divina por toda a eternidade. Manda justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos declarar: os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. As bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Declare, só Ele é o Senhor. O trono é teu. Teu reino existe eterno. Justiça e bondade, bondade e fidelidade.
Erga a tua voz o mais alto que você puder. Teu reino. Aliás, prepara os teus filhos. Prepara-os para um novo tempo. A tua igreja te adora, exalta o teu nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Enquanto a tua igreja se move, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É o teu reino, exaltamos o teu nome. Justiça. Faça essa declaração bem baixinho. Teu reino é sempre eterno, reinado em misericórdia.